Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, 28 de dezembro de 2021, estamos aí em tempo do Natal e hoje nós celebramos os santos inocentes, mártires. Eu pedindo a Deus que abençoe nessa terça-feira a nossa semana, guie e ilumine o nosso coração, a todos vocês que são nossos paroquianos aqui da paróquia Nossa Senhora da Abadia, na Lagoa da Confusão. E o Evangelho de hoje nos diz o seguinte, tirado de Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento, e Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, nosso querido Charles Chaplin dizia o seguinte, que nasceu em 1889 e morreu em 1977. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça acabe sem aplausos. A gente refletir sobre a tragédia da vida é sempre um grande desafio. A vida é uma peça de teatro sem ensaios. A gente faz de tudo, mas o perigo é que a cortina feche e não haja aplausos. Nós temos um Herodes que está incomodado no Evangelho de hoje, que foi enganado pelos magos, que recebe o anúncio que chegou um novo rei, e nenhum rei gosta de saber que tem outro. Todo rei, todo imperador, todo ditador, ele é absoluto. Todo ditador não divide poder. Todo ditador, ele é soberano. Então nós temos esse homem que fica sabendo que nasceu um Salvador pelos magos, e aí descobre que esses magos encontrou esse Salvador, mas escolheu outro caminho, não volta a Jerusalém. E aí a fúria dele e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. José é alertado, José é um homem que sonha e Deus, através do sonho de José, vai orientando, vai para o Egito. O fato de ir para o Egito recorda que esse Jesus, ele vai fazer com o povo o mesmo movimento que Moisés fez. Vai sair da escravidão do Egito em direção à terra prometida. Por isso Deus chamou do Egito, chamou o seu povo querido do Egito, atravessou o deserto em direção à terra prometida, e agora José tem que levar Jesus para o Egito para ser salvo, para não ser condenado à morte. Chega um momento, Deus o chama para iniciar a sua missão. E aí o que nós temos? Essa matança. Nós não sabemos se há realmente a realização disso. O que o evangelista está querendo nos ensinar é que todo poder, quando nos leva à cegueira, a gente mata. Nós temos, por um lado, um Herodes que mata porque foi enganado e porque está sendo ameaçado em seu poder. Nós temos, por outro lado, um José protegendo a sua família, que sonha e obedece Deus, que interfere no seu sonho. Nós temos um monte de inocentes que são vítimas da estupidez do poder. Nós somos um monte de inocentes que são vítimas da ignorância. Quantas pessoas morreram de Covid por causa da ignorância? Quantas pessoas que perderam a vida por causa da ignorância? Quantas pessoas inocentes acabaram perdendo a vida também por causa da ignorância?
E aí nós vivemos esse mundo de notícias e fake news, vivemos nesse mundo de frases e adjetivos, vivemos nesse mundo de polarização, nesse mundo em que a vida ela é banalizada. Quando você percebe que tem gente disputando comida num caminhão de lixo e por outro lado você vê que é proibido restaurantes distribuir ou doar o alimento que sobra ou que não é consumido no almoço, tem que ir tudo para o lixo, porque a lei não permite fazer caridade com aquilo que não é consumido no almoço em restaurantes. Então a gente vê essa estupidez do mundo em que nós vivemos, esse mundo em que muita gente inocente e aí nós vamos presenciando essas mães que choram não querem ser consoladas porque seus filhos não existem mais. Seus filhos não existem mais. Vivemos numa pátria que muitos filhos não existem mais graças a uma pandemia ou por causa de uma pandemia. Vivemos numa igreja que às vezes as pessoas, muitos não existem mais por falta de cuidado, de zelo, por falta de acolhida, por falta de misericórdia, por falta de compreensão. Vivemos num mundo em que muitos não têm sentido para a vida, porque vivemos no mundo da carência e vivemos, por outro lado, no mundo da falta de sentido para a vida. E vivemos nesse mundo cansado, somos uma geração cansada, de um mundo cansado, de uma sociedade cansada, porque a gente vive correndo e não sabe por que a gente tem que correr. E a gente vive correndo para lá e para cá, a gente não sabe por que a gente corre tanto. Porque você termina o seu dia, você olha para o seu dia, você descobre que você não fez nada. Você passa o seu dia correndo para lá e para cá, você nunca tem tempo para nada, nunca tem tempo para ninguém, você nunca tem tempo para você, e aí você termina o dia cansado, corrido, e você não acrescentou nada na sua vida. O Evangelho de hoje nos traz essa triste realidade do mundo, em que nós olhamos para o presépio, olhamos para os inocentes, olhamos para as histórias cruéis de gente inocente no mundo em que nós vivemos, e às vezes a gente fica assustado com a nossa capacidade de maldade. Em alguns momentos nós somos Herodes, em outros momentos a gente tem que aprender a deixar que Deus participe dos nossos sonhos, como José deixa, e obedecer a Deus nos seus sonhos, viu? Em outros momentos a gente tem que escutar Deus dizendo, olha, volte, vamos para a terra prometida. E todas essas realidades, nós pedimos perdão a Deus. Pedimos perdão a Deus quando nós criamos um mundo em que muitos inocentes são condenados à morte mesmo. A gente pede a Deus perdão porque alguns jogam muita comida fora e outros não têm o que comer. A gente pede perdão a Deus que uns podem tudo e outros não podem nada. A gente pede perdão a Deus pela desigualdade, e às vezes a desigualdade até dentro da igreja, né? O padrão de vida dos padres é muito desigual, né? Tem padres que chegam a ganhar quase 10 mil por mês de congras e outros ganham um salário. Tem padres que podem ir todo ano tirar férias na Europa e outros mal conseguem visitar a família. E aí nós temos a desigualdade até nós. É lamentável quando os próprios funcionários da igreja não são tratados com dignidade, são maltratados, e a gente começa a dar mau exemplo para os inocentes. Quando um funcionário seu não tem, chega até pedir uma cesta básica, é sinal que o seu funcionário da igreja está ganhando mal, ou às vezes você não está dando a devida atenção e sendo justo dentro da própria estrutura de igreja. Por isso a minha prece de hoje é que Deus nos perdoe pela morte dos inocentes do mundo. Que Deus nos perdoe pelos momentos em que nós somos Herodes. Que a gente não tem problema de mandar matar os outros porque eu me sinto ameaçado. Que a gente não tem problema de destruir o outro porque eu me sinto ameaçado. Que eu não tenho problema de estragar a vida do outro porque eu me sinto ameaçado. O poder da igreja não está muito diferente do poder de Herodes, não. Conheço o mundo religioso, conheço a estrutura de igreja, não está muito longe disso, não. Mas a gente precisa de mais Josés. A gente precisa de um homem que receba o título de justo.
A gente precisa de bispos e pastores que sejam títulos de justo e não tão apegados à sua liturgia sacramental, mas sejam mais humanizados, para que a gente não gere inocentes dentro da própria igreja, que a gente não produza santos inocentes dentro do nosso próprio mundo religioso, mas que nós, olhando para o presépio, a gente possa pedir a Deus, nos acolha e nos ajude a não ter medo de fazer o bem, nos ajude a ter coragem de continuar perseverando na vida, de continuar rezando e pedindo a Deus que nos abençoe, que nos proteja, continue dando atenção, que nós estamos tentando nos converter, nós estamos tentando viver essa vida nossa que não tem ensaios, nós estamos tentando fazer o bem. Viu? Há um outro ensinamento de um escritor indiano, Jiddu, que nasceu em 1895 e morreu em 1986, que diz o seguinte: a vida é a imortalidade do amor. A vida, ela é a imortalidade do amor. No amor não existe tu nem eu. A vida, ela é a imortalidade do amor. No amor não existe tu nem eu. O que ele quer dizer é que no amor só existe nós. E quando existe amor e existe nós, não tem inocentes perdendo a vida. Não tem gente passando necessidade. Não tem gente sendo tratado diferente conforme aquilo que possui ou deixa de possuir. Não tem gente sendo sacrificado porque eu estou com medo de perder o meu título, o meu cargo de superior, meu privilégio, meu lugar de honra. Então, a vida é isso, é a imortalidade do amor. Aonde existe amor, não existe tu nem eu, só existe nós. Um abraço e até mais.